enquanto o castelo parecia um alvoroço só, com várias pessoas carregando aquelas incontáveis caixas, os dois caminhavam tranquilamente, até que ele parou e a observou. Já mencionou quão magnífico o castelo ficou? Perguntou ele. O mordomo tinha dito a ele que Maximilian havia se esforçado bastante, e quando ela perguntou se ele havia gostado, ele disse que sim. Brincando com ela, disse que ficou tão surpreso quando desceu as escadas naquela manhã que por um momento achou que estava em outro castelo. Meio emocionada, ela avisou que estava um pouco preocupada, já que ele não havia dito nada quando chegou. Ele não gostou do comentário, era como se ela achasse que ele não tinha sentimentos o suficiente. É claro que não iria apenas me acalmar depois de tudo que tinha acontecido só para te elogiar, ele respondeu. Mesmo assim, ele procurou observá-la nos olhos, notou que ela estava entrelaçando as mãos. Depois ele quis saber. Alguém como eu poderia ter percebido qualquer outra coisa quando acabei de ver minha esposa em perigo? Mesmo se você tivesse colocado paredes de ouro, eu não teria notado. Depois afagou os cabelos dela e disse que eram águas passadas. Não queria que isso continuasse incomodando os dois. Queria que ela apenas abrisse os presentes para ver se realmente tinha gostado. Ele a presenteou com uma roupa cara e bastante extravagante. Assim que ela a provou, ele disse: "Eu sabia que ficaria adorável em você." Ela agradeceu, apesar de ter achado a roupa bastante exagerada. Mesmo assim, ela a abraçava, apertava forte o tecido onde era mais macio. Para ela, era difícil apertar os lábios. Ela pensava que era como se ela fosse uma princesa. Ele notou a diferença na reação dela, tocou o seu rosto e perguntou se ela não tinha gostado. "Sim, eu achei lindo", ela disse. Ela estava perfeitamente bela, com brincos e adornos no cabelo. "Eu sei que você deve ter deixado todas as suas coisas quando saiu rápido do castelo do seu pai, e tudo por minha causa", ele falou. "Agora vou te compensar. Você vai ter tudo o que deixou para trás e mais." Todas as vezes que ele dizia isso, ela ficava constrangida. Ficava pensando no que ele faria quando descobrisse que ela nunca teve nada daquilo. Era como se fosse uma fraude. Claro, não era como se ela estivesse mentindo para ele, só não estava dizendo a verdade. Ela tentava acreditar que havia sido ele quem tinha dado todas aquelas coisas para ela, por isso, deveria achar que ela era digna. Foi quando ele pediu à empregada, que já estava se curvando diante dos dois, que levasse o resto. "Eu preciso ir ver os prisioneiros agora. Você deve ficar aqui e abrir o resto dos seus presentes", ele falou. Ela agradeceu novamente. Ele deixou claro que iriam se ver durante o jantar. Maximilian apenas ficou calada enquanto ele ia. A empregada curvou-se mais uma vez na saída do dono do castelo. "Senhora, deseja que eu a ajude a abrir o resto dos presentes?" perguntou a serva. "Não", disse Maximilian. "Deveriam voltar a cuidar dos assuntos que precisam da atenção de vocês. Peço a gentileza de guardar os presentes. Eu olharei eles mais tarde." Ela estava no depósito. O cozinheiro dizia que era ali que guardavam todas as carnes. Uma das empregadas contou que, com a ajuda extra que teremos esse ano, estarão prontas antes que o tempo fique muito frio. Ela pensava que, embora tivesse cuidado da maioria da comida, talvez não tivesse tempo para cuidar das roupas de inverno dos guardas. Enquanto ela estava conversando com a empregada, Ulisses a tinha visto e balançou os braços para cumprimentá-la. Depois chegou perto e contou que tinha ouvido sobre o que aconteceu com ela. Foi quando Geron pediu a Ulisses que ficasse calmo para que não deixasse a senhora do castelo incomodada. "Não, não precisam se preocupar, eu estou bem, ainda mais porque o meu marido havia voltado", ela disse. Ulisses estava satisfeito, já tinha ouvido que aqueles covardes tinham se rendido imediatamente assim que viram o Senhor Calipse. Depois os dois contaram o que estavam fazendo. Falaram que não conseguiram resistir quando sentiram o cheirinho de carne, por isso saíram no meio do treinamento.
Assim que Ulisses falou isso, Geron ficou envergonhado. Acabamos de cozinhar algumas peças, contou ela alegre. Foi quando ela olhou para o cozinheiro e perguntou a ele se ele poderia servir alguns pratos para aqueles rapazes. O cozinheiro disse que sim. Já preparou um prato com aquelas deliciosas carnes para que os jovens cavaleiros pudessem se servir. Ela olhava para eles e achava bom, pelo menos esses jovens cavaleiros a tratavam muito bem. Depois voltou-se para sua empregada pessoal novamente e pediu a ela que a acompanhasse até os estábulos. Os estudos dela continuaram. Mais tarde, Maximilian e Rutaine voltavam. Ela estava cansada e avisou a empregada que comeria em seus próprios aposentos. Ela achava que aquele dia tinha sido muito agitado. Pelo menos tinha a parte boa, ela não precisava fingir que não existia, como fazia no castelo de Croix. Mesmo assim, ela estava deprimida, achava que talvez não merecesse toda aquela gentileza que ganhava. Ela se lembrava das palavras duras dos cavaleiros que diziam que o pai dela havia colocado o Lord Calypso em perigo e estava consciente da situação. Agora, ela não entendia por que o marido estava sendo tão legal com ela, ainda mais depois que o pai dela tinha tratado ele tão mal. Agora, ela sabia que precisava fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para manter aquela bênção. Na manhã seguinte, naquele feudo, os guardas estavam prestes a trocar de turno, e assim que o guarda chegou para substituir o outro, falaram sobre o frio constante que estavam sentindo. No entanto, Maximilian ainda estava deitada. Ela não soube como o marido se deitou ao lado dela sem que ela notasse. Até então se lembrava de ter ido dormir sozinha. Ele ficou discutindo assuntos com os outros cavaleiros. Ela empurrou ele vagarosamente para ver se por acaso estava fingindo estar dormindo. Depois concluiu que talvez ele realmente tivesse muito cansado, e era razoável, já que ele não descansou apropriadamente desde o seu retorno. Maximilian aproveitou que ele estava dormindo e retirava carinhosamente os cabelos do rosto dele. Enquanto contemplava aquela beleza única, ela pensava que no fundo deveria existir algo errado com ela, pois achava estranho que ficasse admirando o marido mesmo quando estivesse dormindo. Eu deveria sair quieta e deixá-lo descansar o máximo possível, ela pensou. E foi o que ela fez. Desceu da cama com suas pantufas calmamente, vestiu algo apropriado e saiu do quarto. Quando chegou na cozinha, todos estavam trabalhando e já estavam com seus afazeres bem adiantados. Ela foi notada pelo cozinheiro assim que entrou ali. "Minha senhora, o que a traz aqui tão cedo?" Ele falou com Maximilian. Ela contou que tinha acabado de acordar e não queria perturbar o marido. Depois perguntou se poderia ficar por ali um tempo. O cozinheiro gostou muito da ideia. Disse que já tinha um pão fresco e um ensopado. Ofereceu a ela caso quisesse a refeição como café de manhã. Ela aceitou. Tudo o que eles faziam estava delicioso. No entanto, alguém chegou enquanto ela comia e perguntou por que ela estava em pé tão cedo. "É assim que você aproveita o seu café da manhã? Deve ser bom", reclamou o mago. Ele, por outro lado, não tinha comido uma única mordida de nada desde o jantar. Tudo graças às missões especiais que o Sr. Calypso dava a ele. Ela fingia que não estava ouvindo direito. "Eu estava muito ocupada ontem", ela falou. Foi quando o mago falou que já sabia sobre a montanha de presentes que ela teve o sacrifício de ganhar, e depois embrulhar tudo aquilo deve ter sido muito cansativo. Ele falava com um certo deboche. "Pare, não é isso! Tinha assuntos no castelo que precisei dedicar toda a minha atenção." Ela ficou irritada. No entanto, o mago não recuava. "Tenho certeza que realmente a senhora deveria ter muitas coisas para fazer. No entanto, fortalecer a defesa deles é mais importante, e a senhora sabe bem. É a única que pode ajudar." Depois, ele olhou para ela e disse: "A segurança do povo de Anatol é o mais importante para o Lord Riften. Portanto, você deve me ajudar a terminar esse dispositivo o mais rápido possível. Isso irá aliviar grande parte das preocupações dele." Com isso, Ruth conseguiu levá-la até aquela biblioteca que continuava desarrumada, como sempre. Quando chegou na biblioteca, ela falou: "Espere, você não tem uma torre? Por que continua trabalhando na biblioteca?" "Eu não tenho espaço suficiente lá, e o Lord Calypso deixou claro que a torre não seria mais minha se eu não terminasse seu dispositivo em uma semana", ele dizia impaciente.
Ela achava difícil até imaginar como alguém não poderia ter espaço em uma estrutura tão grande como aquela. Mesmo assim, ele, segurando uma maçã, dizia: Eu gostaria que você fizesse um trabalho simples para mim, minha senhora. Tinha algumas peças de madeira. Vou explicar como usá-las. É fácil, desde que você saiba a aritmética básica. Depois falava: Existem alguns pergaminhos que são parte do plano da criação do dispositivo. Isso deixou a Maximilian meio assustada. Ele estava procurando no meio da bagunça algo para entregar. Depois, achou. Era uma grande pedra vermelha. É por causa dessa pedra mágica. Ela contém uma quantidade específica de magia, ele disse. Ao colocar a pedra mágica na mão da senhora ruiva, falou: Colocar uma pedra dessas dentro permite que pessoas normais usem magia. Funciona como uma fonte de magia do dispositivo. Ela ficou encantada. Olhar aquela pedra vermelha era a primeira vez que colocava suas mãos em uma pedra mágica tão bonita. Uau! É como se eu pudesse vislumbrar um mundo novo, era o que ela pensava. Rapidamente, o mago bateu suas mãos e, fechando os olhos, começou a dizer: Agora, se isso satisfizer suas curiosidades, devemos começar. Se não terminarmos logo, eu vou perder a minha torre e vou ter que ficar na biblioteca para sempre. Ela não queria isso de forma alguma. Enquanto estava sentada, pensava que se dedicaria ao máximo. Ela olhava, chegou até a escrever com uma pena o que deveria fazer. Ela tinha feito um círculo mágico perfeito. Ah, senhora, você é melhor do que eu imaginava, tá quase perfeito, ele falou. Olhe, não precisa falar assim comigo, até eu sei que não ficou perfeito, ela dizia. Eu sei, eu quis dizer que você foi além das minhas expectativas, ele respondeu. Não era o que ela esperava como elogio, mas vindo dele era tudo o que teria. Até que alguém chegou e pegou a atenção dos dois. Era Calypse. Me falaram que você esteve aqui desde de manhã cedo. Agora o que os dois têm feito aqui sozinhos? Ele dizia. Ele estava com os braços cruzados, não parecia estar satisfeito. Ele queria saber o porquê de toda aquela bagunça. E o pior, porque a esposa dele, ao invés de estar descansando, estava ali com aquele mago. Ruth tentou dizer: Olhe, não é óbvio? Estamos fazendo os dispositivos que você requisitou. No entanto, aquele homem estava bravo. Trabalhar com a minha esposa é a sua maneira de se vingar de mim, mago safado? Olhe, não solicitei a ajuda da senhora apenas para te irritar. Acontece que ela é a única pessoa letrada deste castelo que também sabe matemática. Eu não posso pedir aos cavaleiros para me ajudar, ele contou. No entanto, aquele homem olhou de cima para baixo para o mago e perguntou: Ah, então quer dizer que você pode pedir à senhora destas terras e está tudo bem? Mais uma vez, Maximilian agiu daquela forma meiga que ela fazia. Puxou a roupa de Riften para chamar a atenção dele. Ei, eu não me importo, não é difícil. E o mais importante, isso é para Anatol. Eu não quero que qualquer coisa ruim aconteça novamente, ela dizia. É claro, isso nunca mais irá acontecer. Não precisa se pôr em perigo novamente, e nem me lembrar do que você fez, ele respondeu. No entanto, o mago não poderia não deixar de entrar no meio daquela conversa. Ah, por favor, em qual perigo ela poderia estar se metendo agora? Você está preocupado com a ponta de uma pena? Acha que é isso que machucaria ela? Naquela situação, aquele homem de cabelos negros já estava com as veias saltadas, e os olhos demonstravam o quanto ele estava desgostando daquela situação. Eu te conheço, mago de uma figa. Tudo que você toca de alguma forma acaba explodindo. Por que você está aqui e não na sua torre em primeiro lugar? E se você causar um incêndio? Ele falou. O mago tinha suas explicações, é claro. Ele contava que aquilo era um artefato de proteção. A chance de explodir ou de causar um incêndio eram bem pequenas. A pior possibilidade era que a biblioteca fosse se tornar mais segura. Só isso. Maximilian também precisou intervir. Por favor, não fique com raiva. Ruth disse que é totalmente seguro, então a gente pode confiar nele. Ela até poderia confiar, não tinha problema. No entanto, o mago e o cavaleiro daquelas terras conheciam-se há muito tempo. Eu não estou com raiva, não se preocupe, ele falou. Depois disse: Certo, ajude ele assim, por ser necessário, mas não se sobrecarregue. Ei, que tipo de pessoa pensa que eu sou? O mago ficou irritado. No entanto, a própria senhora Calypse respondeu: Olhe, Ruth, eu sei que você é uma pessoa imprevisível. De qualquer forma, já chega por hoje.
Agora, se você nos der licença. Quando o mago viu que a senhora estava saindo com o marido, ele disse: Ei, o cavaleiro saindo sem armadura, o que é isso? Foi quando Lord Calypso respondeu: Eu estou tirando uma folga hoje. Até eu preciso respirar de vez em quando. O mago não achava justo. Só ele ali é que era obrigado a fazer todas as coisas sozinho, sem um momento de descanso. No entanto, os dois já estavam longe, tinham ido para o estábulo. Ela ainda não tinha dado um nome para o seu cavalo, e o marido achava que quanto mais cedo escolhesse um nome para ela, melhor seria. Assim, seriam mais amigas, e ela aceitaria o comando. Ela olhava aquele animal. Era um belíssimo exemplar fêmea, perfeito. Os cabelos dela eram avassaladores e se lembravam muito com penas macias. Ela achava agradável o pelo branco e macio. Então, chamou aquele animal de Branquinha. Você está nomeando assim pelo fato de ser branca? Olhe, não é a escolha mais criativa, perguntou o marido. Não importava, aquela senhora ruiva tinha feito isso porque gostava de como o nome soava. De toda forma, ele não iria colocar nenhuma objeção com o nome que ela havia escolhido. Queria que ela começasse a cavalgar e que o animal pudesse se acostumar com a dona. Você não costuma andar a cavalo, não é? Perguntou ele. De fato, Maximilian não tinha tanto costume assim, até porque ela nunca tinha deixado as terras do pai, então não tinha para onde ir montada em um animal. Eu sei, ele falou. Tem um rumor sobre você. Dizem que a filha mais velha do duque se restringe do mundo por causa da natureza frágil e delicada. No entanto, ela achou estranho e respondeu que não sabia que era assim que as pessoas pensavam sobre ela. O marido continuava dizendo: e o seu pai, o duque, é um dos homens mais poderosos do continente ocidental. É apenas natural que as pessoas se interessem em sua filha. Além disso, ao contrário da sua irmã, você nunca fez qualquer aparição em público. Eles falavam enquanto continuavam a cavalgar. Era por isso que ele dizia que isso inflamava a curiosidade das pessoas. Ele também sabia que houve um dia que um cavaleiro não conseguiu se conter e invadiu o castelo de Croix só para vê-la. Nesse momento, ela segurou firme as rédeas do animal. Agora ela se perguntava: será que Riften criou algum tipo de expectativa depois de ouvir esses rumores? Depois, ela virou o rosto e falou para o marido: esse cavaleiro deve ter se decepcionado muito. O marido não entendeu por que a esposa estava falando isso. Ela então disfarçou com um sorrisinho meio sem graça. Ele deve ter se metido em vários problemas para ver uma mulher ordinária. Na mente dela, ela pensava: eu sei que sou inferior a uma mulher ordinária, mas eu prefiro não admitir isso em voz alta. No momento em que ele ouviu ela falar isso, ficou chateado. Eu não concordo, ele falou. Ela olhava para ele enquanto ele falava aquelas palavras. Os dois se olharam por um momento, até que ele tentou se aproximar mais ainda dela e disse: não me diga que se esqueceu depois dessa última noite pacífica de descanso. Depois, ele falou: se achar que cavalgar foi uma sugestão estúpida, gostaria de se virar para o leste e voltar imediatamente? Ela simplesmente balançou a cabeça que não. Ele, com o olhar sapadinho, disse que era uma pena, já que ela não queria regressar para o castelo no aconchego do quarto. Então, vamos apressar. Não queremos que o sol se ponha antes mesmo de sair do castelo. Ele cavalgou mais rápido na frente. Ei, vamos, não faça corpo mole! E os dois começaram a cavalgar.